Olá, você vai ver nesta edição. Continua suspenso o pregão para a compra de combustível em Rosário Oeste. TCE julga monitoramentos sobre gestão da merenda escolar dos municípios. Terceira edição da Carta de Serviços do TCE já está disponível no portal. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar e suspendeu um pregão eletrônico da Prefeitura de Rosário Oeste até o julgamento do mérito pela Corte de Contas. Entenda na reportagem a seguir. O processo de representação de natureza externa foi proposto pela empresa Linkcard, administradora de benefícios Eireli, com pedido de concessão de medida cautelar para suspender o processo licitatório atinente ao pregão presencial número 27 de 2019, na modalidade de registro de preços, promovido pelo município de Rosário Oeste. O objeto do pregão refere-se à contratação de empresa para prestar serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível automotivo por meio de cartão magnético em rede de postos credenciados. A empresa alegou que pretendia participar do certame, mas que o instrumento convocatório não foi disponibilizado dentro do prazo mínimo legal de 7 dias. Esclareceu ainda que a publicação do aviso do certame foi realizada no dia 24 de maio de 2019, no site eletrônico da Prefeitura, e que a sessão para a abertura dos envelopes estava marcada para 7 dias depois, entre outros argumentos questionados na representação. Na análise, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, relator do processo, acolheu os argumentos da representante, pois em consulta à página do site de Rosário Oeste, constatou que a publicação do pregão eletrônico desrespeitou ao prazo legal de 8 dias, já que nesse caso, o início da contagem seria o próximo dia útil. Ainda quanto ao requisito do perigo na demora, o recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas estava previsto para acontecer em 31 de maio, fato que configurou por si só a urgência intrínseca à concessão da medida calculatória. Destaquei por oportuno que a concessão da medida de forma liminar não trará danos irreversíveis à parte representada, o perigo da demora inverso, posto que os efeitos decorrentes do provimento cautelar poderão, sem prejuízo, ser suspensos ou revistos a qualquer tempo. No voto, o relator deferiu a cautelar e manteve suspenso o pregão presencial na modalidade registro de preços da Prefeitura de Rosário Oeste. Submeto à homologação desse egrégio plenário a medida cautelar adotada por meio do julgamento singular 617 LCP 2019, lavrando-se o competente acórdão. É o voto resumido que submeto à deliberação plenária. Conselheiros que aprovam o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. O TCE verificou se 6 prefeituras cumpriram determinações existentes em levantamento feito sobre a gestão da merenda escolar dos municípios. Acompanhe os resultados. 5 desses monitoramentos são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima. Em 3 deles, ligados às prefeituras de Aripuanã, Couniza e Indiavaí, foi identificado que os executivos municipais cumpriram parcialmente as determinações contidas no acórdão do TCE, ligado ao levantamento que avaliou a maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística da gestão de alimentação escolar dos municípios. Naquela oportunidade, foram conhecidos a organização, funcionamento, sistemas, programas e projetos em relação aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais das unidades gestoras, quando se tratava de alimentação escolar. Para as prefeituras em questão, foi determinado que os respectivos prefeitos implementem e garantam de forma contínua e permanente a eficácia das atividades de controle definidas na matriz de risco e controles, e que os controladores internos avaliem as atividades implementadas pelos gestores.
Já os processos envolvendo as prefeituras de Araputanga e Jauru, o conselheiro relator aplicou multa de 11 UPFs aos respectivos prefeitos, uma vez que eles não elaboraram um plano de ação para planejar a implementação das rotinas e procedimentos de controle ligados à gestão de alimentação escolar, sob a justificativa de desconhecimento da determinação. Eu estou propondo a aplicação de multa devido à completa inércia do prefeito em adotar as medidas preconizadas no acordo. Na mesma sessão, o conselheiro interino Moisés Maciel foi o relator do processo de monitoramento envolvendo a Prefeitura de Santa Carmen, quando foi identificado que o controlador interno cometeu falhas no cumprimento da determinação. Voto no sentido de declarar o descumprimento da determinação constante no item C, Acórdão 342/2017, pelo controlador interno do município de Santa Carmen, senhor Adenilson da Silva Gomes, sem aplicação de multa. E, por fim, pelo arquivamento dos autos, reiterando que o descumprimento se deu em relação ao prazo de envio a esse tribunal. Na prática, ele foi lá e fez o que o tribunal determinou. Já está disponível no portal do TCE a terceira edição da Carta de Serviços ao Usuário. A publicação, elaborada pelo Tribunal de Contas, contém os serviços oferecidos pelo órgão. Confira. A atualização da Carta de Serviços ao Usuário foi coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência e executada pela Secretaria de Planejamento do TCE. A elaboração da carta contou com o apoio de servidores de setores do Tribunal de Contas. Qualquer cidadão pode obter informações relativas aos serviços oferecidos pelo órgão de controle. Essa nova atualização segue as diretrizes estabelecidas na Lei Federal número 13.460, de 2017. A carta de serviço ela é um instrumento onde ali consta todos aqueles serviços que a instituição, no caso do Tribunal de Contas, presta à sociedade, ao usuário, ao fiscalizado e também os serviços internos. E ali o cidadão pode buscar, então, a forma como ele pode ter acesso a esses serviços. A última atualização ocorreu em 2012. Entre as novidades incluídas na terceira edição da Carta de Serviços estão o Sistema Radar do TCE, ferramenta desenvolvida pelo órgão visando a fiscalização e a transparência de compras efetuadas pelas instituições públicas, e o PDI, Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado do Tribunal, que passou por atualização. Entra também na Carta de Serviços a emissão de certidões e documentos comprobatórios de regularidade, atestados, horário de funcionamento das unidades administrativas e serviços prestados pelo órgão. A inclusão desses serviços facilita o acesso e o entendimento do cidadão do trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, pois a carta explica quais são os serviços ofertados e o funcionamento de cada um deles. Consultar esse material rico em informações, é possível se orientar nos diversos setores do tribunal, com os telefones, e-mails, enfim, a pessoa tem uma noção da funcionalidade, do funcionamento dos órgãos do Tribunal de Contas para melhor entender e até ter o acesso à informação que precisa. A Carta de Serviços ao Usuário já está disponível no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!